Olá, moçada do projeto ProEnem. Uma feliz ideia do professor Acácio, com o objetivo de auxiliar na preparação de todos os que pretendem participar do Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sou o professor Milton Colares e fiquei muito honrado com o convite que recebi para integrar essa equipe de professores. Iremos estudar o conteúdo de eletrodinâmica a partir dos conceitos iniciais, que servirá de revisão para aqueles que já estudaram o tema e formará a base necessária para aqueles que ainda não tiveram contato com o referido tema. Na aula de hoje, trataremos do conceito de carga elétrica, corrente elétrica, ampere-hora e quilowatt-hora, conceitos sempre presentes nas provas do Enem. Vamos à aula. Eletrodinâmica, corrente elétrica, ampere-hora, quilowatt-hora. O que é isso? Para você entender esse conteúdo, gente, eu só preciso que você se lembre do átomo. Todo mundo se lembra do átomo, todo mundo já ouviu falar em átomo e sabe que átomo tem um núcleo e tem uma eletrosfera em volta dele, né, na parte externa do núcleo, onde circulam, né, onde se movem os elétrons. Então, nós vamos precisar disso. À medida que o número atômico do elemento aumenta, a quantidade de elétrons também aumenta na eletrosfera. E aí vai nos interessar, em particular, aqueles elétrons que estão o mais longe possível do núcleo, na última camada eletrônica. Principalmente daqueles elementos químicos cuja camada eletrônica, a última camada, tem um ou dois elétrons, que são os metais. Esses elétrons estão muito fracamente presos ao núcleo e com qualquer energiazinha extra que eles recebam, eles se soltam desse núcleo, eles pulam para uma eletrosfera mais externa e aí terminam se desprendendo desse átomo e passando a orbitar em outros átomos. E aí eles terminam entrando em movimento ao longo do condutor. Vocês vão ver isso aqui agora. Então, corrente elétrica, né? Veja aqui, ó, isso é um pedaço de metal. Imagine que isso aqui seja um pedaço de fio de cobre. Um pedaço de fio de cobre. Eu coloquei ele bem grosso para poder a gente olhar dentro. Vamos olhar dentro dele, tá? Então, ele está bem grosso por essa razão. Tem um pedaço de fio. O que é que a gente sabe? Esse pedaço de fio de cobre, ele é formado por átomos de cobre, tá bom? E cada átomo de cobre tem um elétron na última camada. Tem um elétron livre, chamado de elétron livre porque ele pode ser deslocado facilmente. E esse elétron, ele está em movimento desordenado em volta do átomo de cobre, em volta do núcleo. Cada átomo de cobre, né, que está um do lado do outro, formando a rede cristalina do sólido, estão em movimento desordenado, né? Então, a gente pode representar dessa maneira. Ó. Então, esses bichinhos amarelos, essas bolinhas amarelas, estão representando os elétrons de alguns átomos de cobre. Tá? Veja que eles se movem em torno de uma posição. Um movimento aleatório. Se você fixar o olhar em um bichinho desse, um elétronzinho desse, apenas só um, você vai ver que ele vai e volta, sobe e desce, mas ele não sai se deslocando ao longo do fio. Ele não se move, né? Ele não se move dessa região. Por exemplo, esse elétron, ele não sai daqui e vem para cá. Ele está somente oscilando em torno desse lugar. Acompanhe isso. Então, esse movimento é um movimento desordenado, é um movimento natural dos elétrons nos objetos. Só que eu quero colocar esse elétron, eu quero tirar esse elétron, eu quero tirar esses elétrons dessa região de movimento aleatório e colocá-lo em movimento para frente, num determinado sentido, ou para a esquerda ou para a direita. Eu quero que eles entrem em movimento, saindo desse lugar e indo para outro. Diferente, tá? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar energia a ele. Como é que eu vou dar energia a ele? Aplicando, né? Colocando, ligando um elemento que fornece energia, que é um gerador. Eu vou pegar esse gerador e vou ligar os terminais do gerador, o polo positivo do gerador, o polo negativo do gerador, eu vou ligar
aos terminais desse condutor. Essa ligação que eu vou fazer, evidentemente, é através de fios condutores. Tá? Então, eu vou pegar um outro fio de cobre e ligar. Olha aí, vou ligar o fio de cobre ao condutor. A ligação ainda não está fechada, né? Ó, esse caminho aqui ainda está aberto, a ligação não está fechada. Na hora que eu fechar esse contato, aí esse gerador vai fornecer energia a esses elétrons, e esses elétrons vão começar a circular. Professor, todos eles vão começar a correr? Não, somente alguns. Somente alguns é que vão correr efetivamente, né? Olha aí, ó. Veja, eles perderam o movimento aleatório e passaram agora a realizar um movimento numa determinada direção. Olha aí, ó. Professor, só 3. Isso, né? Isso é só uma amostra. O que é que eu posso aumentar essa quantidade, professor? Pode. Se eu colocar 2 geradores, um ao lado do outro, 2 geradores em série, eu vou aumentar a quantidade de elétrons correndo. Se eu colocar 3 geradores, vai aumentar mais ainda. Então, esse gerador fornece energia aos elétrons e esses elétrons, então, passam a se deslocar numa determinada direção. Agora, é importante que você perceba que esse movimento dos elétrons dentro do condutor, ele não é em trajetória retilínea. Por quê? Porque ele vai encontrar pela frente as moléculas do material que não vão se deslocar. As moléculas do material estão apenas oscilando, né, por causa da temperatura do condutor. Tá bom? Então, à medida que eu forneço energia, eles entram em movimento. É esse movimento aqui, olha, numa determinada direção constante, olha, veja que eles estão fazendo o percurso fechado. Ó. É isso que a gente chama de corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é esse movimento ordenado das cargas elétricas. Nos metais, são apenas elétrons. Mas eu posso ter corrente elétrica no outro meio. Ó. Suponha que eu tenho aqui um recipiente, eu coloquei água dentro. Um recipiente com água. Aí eu vou colocar aqui dentro sal. E na hora que eu colocar o sal e agitar essa água, agitar essa água e sal com uma palhetazinha, o sal vai se dissolver, vai se dissociar, né, em Na e Cl. E aí eu vou ter agora íons, né? Olha. E esses íons não vão ficar em repouso, eles vão ficar em movimento. Eles vão ficar em movimento aleatório dentro dessa solução agora. Agora eu tenho uma solução de NaCl, né, imersa na água. Ok? Veja, o Na perdeu um elétron e o Cl ganhou um elétron. Tá bom? Então agora eu tenho íons. Veja, nos metais eu tenho elétrons apenas circulando. Aqui eu tenho íons. O átomo que perdeu ou ganhou um elétron. Mas isso aqui não é corrente elétrica. Isso aqui é um movimento desordenado. Eu posso organizar esse movimento, ou seja, eu posso estabelecer uma corrente elétrica aqui dentro? Posso. O que é que eu preciso fazer? A mesma coisa que foi feita aqui. Ó. Um gerador, e aí eu vou colocar esses condutores, né, esses fiozinhos, eu vou fazer com que eles entrem, eles vão entrar no recipiente. Ó. Olha aí agora. Vixe, professor, não estou entendendo nada. Ah, sim, tenha calma. Olha aqui, veja, acompanhe, olhe para a figura. Veja que o cloro negativo, olha, o íon negativo, né, o ânion, na hora que esses átomos de cloro, esses íons cloro, bate nesse terminal, bate nesse eletrodo, olha, ele perde o elétron. O Cl- perde o elétron, ficando só o Cl. Então, ele perde o elétron. Esse elétron corre por aqui, ó. Esse elétron corre por aqui e vem para o outro terminal para neutralizar o Na. Quando o Na bate aqui, retira o elétron e se neutraliza. Então, eu vou tendo deposição nessas placas, né? Vou tendo deposição nessas placas. Ok? O elétron vai correndo, ó. Neutraliza o outro. Então, isso aqui é uma corrente elétrica. E, evidentemente, isso está acontecendo aqui, porque eu tenho cargas em movimento aqui dentro,
e esse movimento não é ordenado, olha, o CL para a esquerda e o NA para a direita, então eu tenho um movimento ordenado, olha, diferente da situação anterior. Na situação anterior, olha aí, ó, eles estão em movimento desordenado. Ó. Então, isso aí não é uma corrente elétrica. Para se transformar isso numa corrente elétrica, eles têm que se deslocar numa direção fixa. Agora eles estão, tá vendo a diferença? Perceberam a diferença? Tá claro para todo mundo? Érica, tudo bem? Gabriela, tudo bem? Tranquilo, né? Olha, tá vendo como está ficando fácil e claro na sua cabeça, né? Pronto, então eu posso estabelecer uma corrente elétrica também nos sólidos. E nos gases é a mesma coisa. Nos gases é a mesma coisa. Mas veja que para isso acontecer, eu tive que colocar um gerador ligado ao elemento. Esse gerador é que está fornecendo energia. Na realidade, o que é que o gerador... Quando eu coloco um gerador, quando eu ligo o gerador aos terminais desse condutor, ele, por causa das reações químicas que acontecem aqui dentro, ele faz aparecer dentro do fio, acompanhe o mouse, olha, dentro desse fio todinho vai surgir um campo elétrico. É esse campo elétrico que vai aparecer dentro desse metal, dentro dessa barra de cobre, e dentro vai aparecer um campo elétrico aqui dentro também. É esse campo elétrico que organiza o movimento desses íons. Esse campo elétrico é fundamental. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Pronto, então a gente pode conceituar a corrente elétrica. Eu defini. Corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas provocado por uma diferença de potencial aplicada ao condutor. Essa DDP, né, essa diferença de potencial, é aplicada pelo gerador. Tá bom? Veja, você não precisa decorar essa frase, né? Vixe, o professor colocou uma frase que, como é que eu tenho que decorar essa frase? Não, você mesmo é capaz de dizer o que é corrente. Ah, corrente elétrica é quando eu consigo colocar os elétrons correndo tudo para um lado, ou os íons correndo para um lado e para o outro. É um movimento ordenado. É um movimento organizado numa determinada direção e sentido. Pronto, isso é que é corrente elétrica. Quando as cargas estão se movendo de maneira aleatória, isso não é corrente elétrica. Beleza? Vamos para frente. Ó. Vamos agora ver a medida da corrente. Olha aqui, nós vimos o que era corrente. Agora nós vamos ver a intensidade da corrente. Ou seja, a quantidade de corrente. Qual é o valor numérico da corrente? 5, 10, 15? Aí tem a unidade de medida dela. Então, veja, repetindo a figura que tinha lá dos metais, né? Olha, aqui os elétrons circulando, né, num caminho fechado. Então, aqui existe uma corrente elétrica. Tá bom? Eu agora quero medir. Ora, como é que a gente mede a corrente elétrica? Né? Tem um aparelhozinho chamado multímetro que você usa para medir. Mas eu não quero medir com o aparelho, eu quero calcular numericamente, eu quero calcular matematicamente. Então, como é que a gente faz esse cálculo matemático? Nós vamos prestar atenção no seguinte, eu vou pegar aqui uma região do condutor, estão vendo aqui? Esse cilindrozinho pequenininho, espessurazinha desprezível. Esse cilindrozinho é uma região do condutor. Eu coloquei esse cilindrozinho aqui, mas eu poderia ter colocado aqui, poderia ter colocado aqui atrás. Em qualquer lugar que eu coloque essa região, que eu faça essa marcação, qualquer lugar deste bloco, né? Qualquer lugar deste pedaço de metal que eu marcar esta região, ou aqui na frente ou lá atrás, a quantidade de elétrons passando por dentro dele não muda. A quantidade de elétrons é a mesma. Beleza. Então, vamos lá. Eu vou medir a intensidade da corrente. Olha. A intensidade da corrente nada mais é do que a razão entre a quantidade de carga que passa por essa região na unidade de tempo. Isso aqui me dá a intensidade da corrente. A quantidade de carga é medida em Coulomb, o tempo é medido em segundos, e a intensidade da corrente elétrica vai ter como unidade de medida o Coulomb por segundo. Então, eu digo assim, a intensidade da corrente nesse trecho aqui do condutor é de 5 coulombs por segundo, é de 9 coulombs por segundo, é de 20 coulombs por segundo, é de 1 coulomb por segundo. Coulomb por segundo foi denominado de ampere.
Então, eu vou dizer, a corrente elétrica neste trecho de circuito, a corrente elétrica nesse condutor vale 2 amperes. 2 amperes quer dizer 2 coulombs por segundo. Ora, mas quando eu digo que a carga é de tantos coulombs, 20 coulombs de carga estão atravessando esse condutor. Eu preciso saber, muitas vezes, quantos elétrons estão aí. Se eu sei quantos coulombs de carga estão passando nessa região, na realidade, quantos elétrons estão passando? Então, para escrever a carga, para eu descobrir a quantidade de carga na unidade Coulomb, eu tenho que saber quantos elétrons estão circulando. E aí eu multiplico a quantidade de elétrons pela carga de um elétron em coulombs, aí eu tenho a carga total. Ó. A carga total é N vezes F. N é o número de elétrons que está circulando pela seção transversal do condutor, e é o valor da carga elementar, que é uma constante, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, quando eu multiplico o número de elétrons circulando pela quantidade de carga de um elétron, pelo valor da carga elementar, eu tenho uma carga total em coulombs. Então, para encontrar a intensidade de corrente, eu tenho que saber a quantidade de carga em coulombs. Então, se na questão não for dada a quantidade de carga, ele vai te dar a quantidade de elétrons, ou a quantidade de íons. E aí, quando a gente for resolver questão envolvendo íons, tem que lembrar que quando eu tenho um íon negativo se deslocando para a direita, por exemplo, eu vou ter íon positivo se deslocando para a esquerda. Então, eu vou ter duas cargas atravessando a mesma região no mesmo tempo. A gente vai resolver um problema com isso e vocês vão entender. Então, eu posso dizer que a intensidade da corrente elétrica num determinado condutor é proporcional à quantidade de carga em coulomb que passa pela seção transversal do condutor na unidade de tempo. Quando eu digo que a intensidade de corrente elétrica num condutor é de 2 amperes, estou querendo dizer que, por esse condutor, estão circulando 2 coulombs de carga em cada 1 segundo. E aí, sabendo que são 2 coulombs de carga, eu posso querer descobrir quantos elétrons são. Aí, eu sabendo que a carga vale 2 coulombs e sabendo o valor da carga de um elétron, eu calculo N, a quantidade de elétrons. N vai ser Q sobre E. Tudo bem, gente? Só aquecendo o juízo de vocês, né? Daqui a pouco a gente vai praticar. Toca para frente? Toca para frente. Sentido da corrente elétrica. Preste bem atenção para vocês entenderem a lógica. Né? A física não é tirada de dentro do bolso, não. Ela tem uma lógica. Tá? Vamos ver. Vocês estão vendo que os elétrons estão correndo. Vocês estão vendo que os elétrons estão correndo da direita para a esquerda, ó, por causa do gerador. Se eu mudar a polaridade do gerador, se eu inverter aqui, botar o positivo do gerador para o lado de cá e o negativo para o outro lado, esses elétrons vão começar a circular no sentido contrário. Então, é o gerador que está ditando o sentido em que os elétrons estão correndo. Acontece, gente, olha aqui é que é o pulo do gato. Acontece que na hora que esse elétron, digamos, o elétron está bem aqui, olha onde está o meu mouse. Ó. Olha onde está o mouse. Um elétron que está bem aqui e um elétron que está, digamos, bem aqui, ó. Olha aqui, um elétron que está nesse ponto e um elétron que está bem aqui, na hora que eu fecho o circuito com o gerador, eles entram em movimento no mesmo instante. Eles entram em movimento no mesmo instante. Quem faz isso? Um campo elétrico que o gerador cria dentro desse condutor. Acompanhe meu mouse. Olha. Aqui dentro desse fio vai aparecer um campo elétrico. E o campo elétrico se desloca, se propaga, né? se espalha com a velocidade da luz nos metais. É por isso que é instantâneo. É por isso que quando você aperta o interruptor, você vai entrar no seu quarto escuro, quando você chega na porta, a primeira coisa que você faz é apertar no interruptor para ligar a lâmpada do quarto. Assim que você aperta o interruptor, a lâmpada acende. É instantâneo. Então, isso mostra que não foi o elétron que saiu correndo lá do interruptor até chegar lá na lâmpada para fazer a lâmpada acender. Não foi assim que aconteceu. Se isso fosse dessa forma, essa lâmpada ia passar não sei quanto tempo a acender.
até o elétron chegar lá. E o elétron demora, porque a velocidade dele é extremamente pequena. Um elétron num metal, um fio de cobre, ele desloca 1 metro em 1 hora, aproximadamente. Então, até ele chegar lá na lâmpada, ia passar não sei quantas horas, né? Então, é o campo elétrico que faz isso. Por essa razão, nós vamos adotar como sentido convencional da corrente o sentido do campo elétrico. Veja, dentro do condutor aparece o campo, olha aí as linhas. Na hora que eu fecho o circuito, aparece dentro desse fio, aparece dentro do fio esse campo elétrico. Tá aqui as linhas dele. Ó. Esse campo elétrico não está presente só aqui dentro, não, né? Ele está presente nesses condutores todinhos, ó, que estão fazendo a conexão com o gerador. Tá? É porque essa região está maior exatamente para poder a gente enxergar dentro. Veja que o sentido do campo elétrico é da esquerda para a direita. Ó. E os elétrons estão se movendo da direita para a esquerda. Vocês se lembram, né? A gente viu isso, que quando uma carga negativa é colocada dentro de um campo elétrico, aparece uma força no sentido contrário ao do campo. É por isso que os elétrons estão se deslocando para a esquerda, porque tem uma força da direita para a esquerda, tem uma força no sentido oposto ao do campo, que está arrastando esses elétrons. Tá bom? Então, o sentido do movimento dos elétrons é o sentido real. Professor, mas é lógico, né? Não é o que está acontecendo, não é o que eu estou vendo, é o real. Só que nós não vamos adotar o sentido real. Por quê? Porque a realidade é outra. O campo elétrico é que é o grande artista dessa história. É o campo elétrico que é responsável pela forma instantânea como os fenômenos elétricos ocorrem. Então, a gente vai ter que valorizar esse fato. E aí nós vamos chamar de sentido convencional da corrente elétrica, o sentido do campo. E aí, daqui para frente, quando a gente falar em sentido da corrente elétrica, a gente já sabe que se trata do sentido convencional. Mas aí você vai ter armazenada na sua mente, né, que você faz isso de forma extremamente fácil. Na hora que você disser, na hora que você lê no texto, a corrente elétrica é da esquerda para a direita. Esse é o sentido convencional, é o sentido do campo. Significa dizer que os elétrons estão se movendo no sentido contrário. Pronto. Só para você ter na lembrança essa informação. Então, o sentido da corrente elétrica é sempre o convencional. É o sentido oposto ao do movimento dos elétrons. Então, veja, é como se eu estivesse se movendo carga positiva. Se no lugar dos elétrons a gente pudesse colocar em movimento as cargas positivas, elas estariam se movendo nesse sentido. Olha, acompanhe o mouse. Ó. Elas estariam se movendo assim. Ó. As cargas positivas estariam se movendo assim, ó, no circuito fechado. Ó. Então, o sentido da corrente elétrica, o sentido convencional da corrente, é o sentido oposto ao do movimento dos elétrons. É como se eu imaginasse que quem se move são as cargas positivas. Aí observe logo aqui. Então, sendo as cargas positivas, elas sairiam do polo positivo, fariam todo o percurso lá fora, na lâmpada, por exemplo, e aí voltariam para o gerador para receber mais energia. As cargas recebem energia aqui no gerador e perdem lá na lâmpada. Imagine que isso aqui fosse uma lâmpada. Elas perdem aqui na lâmpada e voltam para receber mais energia no gerador. E aí esse circuito fica fechado o tempo todo, a lâmpada fica acesa o tempo todo, até que essa pilha se acaba, eu tenho que trocar a pilha. A pilha se acaba, a pilha termina sua energia armazenada por isso, porque ela está fornecendo energia às cargas, e essas cargas estão fornecendo essa energia que recebem da pilha lá na lâmpada. Vamos tocar para frente. Então, observe que o sentido convencional corresponde ao sentido de propagação do campo elétrico, que se propaga com velocidade próxima da luz no condutor. Fica fácil. Tipos de corrente. Ó. Existem vários, mas vamos trabalhar só com 2. Olha como é simples você entender. Ó. Suponha que eu tenho esse condutor aí, esse pedaço de condutor. Aí eu ligo nos extremos desse condutor, eu ligo uma pilha, aí essa pilha vai estabelecer uma corrente. E a corrente vai ser todo tempo desse jeito, né? Imagine que isso aqui tem um circuito fechado. Eu coloquei só um pedaço aí porque eu quero desenhar outras coisas. Veja, então a corrente se move no mesmo sentido. Se lembre do desenho anterior. No desenho anterior, ó, olha aí. Ó. Tá certo? É como se eu imagine que essa figura que vai vir agora
Essa figura, ela é desse jeito. Só que vai ocupar muito espaço, eu coloquei só a parte de cima. Os elétrons só circulando no mesmo sentido. Ó. Olha aí. Ó. Então, esse movimento é um movimento de sentido único. Ó. Quem estabelece esse tipo de corrente é uma pilha, é uma bateria. Tá? Então, essa corrente é chamada de corrente contínua. Corrente contínua. E, nesse caso, ela também é constante. E aí, se a gente fizer um gráfico da intensidade da corrente com o tempo, ó, vai ser uma reta horizontal, porque ela tem valor constante. Eu poderia mudar esse valor da corrente, se ao invés de uma pilha eu colocasse duas, por exemplo. Veja que nós vimos a equação da intensidade de corrente. I é igual a Q sobre ΔT. Então, se eu quiser encontrar o valor do Q, quantidade de carga que está passando pela seção do condutor, é só multiplicar a intensidade da corrente pelo tempo. Escrevam aí no papelzinho de vocês, né? I é igual a Q sobre ΔT. I é igual a Q sobre ΔT. Então, se eu sei o valor de I e eu sei o valor de ΔT, eu calculo o Q. Como é que eu calculo o Q? Multiplicando I vezes ΔT. Ora, olhando para esse gráfico, como é que eu obtenho aqui o produto I ΔT? Ó? I é esse pedaço. Ó. E ΔT é um intervalo aqui. Ó. Então, se eu marcar um determinado intervalo, ó, de 0 a um certo valor T e de 0 até I. Então, o produto I vezes ΔT vai me dar essa área aqui. Vai me dar essa área em verde, claro. Então, quando eu tiver um gráfico da intensidade da corrente com o tempo, essa área aqui, o cálculo dessa área, vai me dar a quantidade de carga que passa pelo condutor. Vai me dar a quantidade de carga, Q. Q ou ΔQ. Preciso colocar Q, por isso chamar isso aqui de Qzão. A área é numericamente igual à quantidade de carga que está passando pela seção do condutor naquele intervalo de tempo. Pronto, então essa é a corrente contínua. Eu tenho outro tipo de corrente. Ó. Olha a diferença de uma para outra. Ó. Enquanto os elétrons na primeira figura estão se deslocando no sentido único, da direita para a esquerda, os elétrons nesse outro condutor estão indo e voltando. Ó. Eles estão oscilando. Mas isso é uma corrente, né? Por quê? Porque os elétrons estão se movendo ao longo de todo o condutor ao mesmo tempo. Eu tenho uma corrente oscilante, mas é uma corrente. Essa corrente é a corrente que nós temos na nossa casa. Se alguém acender a lâmpada, foi uma corrente desse tipo que fez a lâmpada acender. Em função disso, preste atenção como é lógico, gente. Quando esse elétron, se você marcar um elétron aqui, quando esse elétron vem para a esquerda e depois ele vem para a direita, veja que quando ele vem para a esquerda, antes dele voltar para a direita, ele tem que parar para poder voltar. Significa dizer que a intensidade da corrente está variando o tempo todo. Enquanto a corrente aqui é constante e contínua, a corrente aqui é oscilante e variável. Ela varia com o tempo. Ela vai ter um valor positivo e vai ter um valor negativo. Positivo quando está indo, negativo quando está voltando, porque está invertendo o sentido do movimento. E isso vai passar pelo zero, né? Porque ele tem que parar. Na hora que os elétrons estiverem parados, a corrente é nula. Então, como seria o gráfico? Olha o gráfico como é diferente. Ó. O gráfico da variação da corrente. A corrente elétrica está variando a intensidade. Ó. Ela tem um valor positivo, aí ela para, aí vem para o sentido oposto, aí para de novo, aí volta, passando pelo zero. Ó. Então, a gente chama essa corrente de corrente alternada. E nós não vamos usar, nesse caso aqui, para uma corrente alternada, nós não vamos calcular a quantidade de carga que está passando pelo condutor, porque seria muito complicado, né? Calcular a área desses bichinhos aqui, ó. Não vai dar para a gente fazer isso, né? Não é uma figura geométrica regular que seja fácil o cálculo da área. Nós não vamos calcular aqui. Então, essas correntes têm um nome, ó. A primeira é chamada de corrente contínua e a segunda é chamada de corrente alternada. Corrente contínua, corrente alternada. Gente, preste atenção. Corrente contínua está relacionada com o sentido do movimento dos elétrons no condutor.
Os elétrons se movem no mesmo sentido o tempo todo. Então, ela é chamada de contínua, porque ela tem o mesmo sentido de movimento. Aqui é alternada, porque o movimento dos elétrons, o sentido do movimento dos elétrons é alternado. Em determinado instante, ele está se deslocando para a esquerda, e no instante posterior, ele está se deslocando para a direita. Então, aqui é corrente alternada, e aqui é corrente contínua. Outra coisa, constante e variável. A corrente elétrica pode ser contínua e constante, e ela pode ser contínua e variável. Quando a gente fala em corrente constante e corrente variável, nós estamos nos referindo à intensidade dela, o valor numérico dela. Constante e variável. Corrente constante é quando o valor dessa corrente não varia. Corrente contínua é quando a corrente tem o mesmo sentido o tempo todo. O valor da corrente. Então, eu posso ter uma corrente contínua e constante. 2 amperes, por exemplo. Uma corrente contínua e constante. Quando eu disser que a corrente é contínua, é para dizer que ela se desloca no mesmo sentido. As cargas se deslocam no mesmo sentido o tempo todo. E dizer que ela é constante é dizer que o valor dela não está variando. 2 amperes, por exemplo. Mas eu posso ter uma corrente contínua e variável. Num determinado instante ela vale 2 amperes, no instante posterior ela vale 2,5, no instante posterior ela vale 3, no instante posterior ela vale 4 amperes, mas ela continua se movendo no mesmo sentido, então ela é contínua. Mas não é constante porque o valor dela está variando. Tá legal? Toca para frente. O que é que a gente chama de ampere-hora? Gente, ampere-hora, cujo símbolo é AH, é uma unidade comercial, uma unidade prática de carga elétrica. A unidade SI de carga elétrica é o Coulomb, mas existe uma unidade comercial. E pode ser definida como a quantidade de carga que percorre um condutor durante 1 hora com intensidade de corrente de 1 ampere. Ok? A corrente que percorre um determinado condutor durante 1 hora com intensidade de 1 ampere. Nessa hora eu digo que está circulando por esse condutor uma quantidade de carga de 1 ampere-hora. Veja, onde é que eu encontro isso? Nas baterias, né? Por exemplo, você vai com o seu carro, né? E você vai trocar a bateria que está ruim. Aí você diz, moço, eu quero uma bateria de 12 volts e de 50 ampere-hora. Aí o vendedor diz assim, não, eu quero uma bateria de 12 volts e 50 ampere-hora. O vendedor da loja diz assim, não, rapaz, por que você não bota uma de 60 ampere-hora? Ela é melhor, ela vai durar mais, né? Porque ela acumula uma quantidade de carga maior. O que é que quer dizer 50 ampere-hora? O que é que quer dizer 60 ampere-hora? Significa que essa bateria é capaz de trabalhar ininterruptamente durante 1 hora, fornecendo uma quantidade de corrente, uma intensidade de corrente de 50 amperes. Então, se ela passar 1 hora funcionando diretamente, fornecendo uma corrente de intensidade de 50 amperes, ao final de 1 hora ela se descarrega. Então, isso representa a quantidade de carga que ela tem acumulada, que pode colocar em circulação, quando você fechar o circuito com os polos da bateria. Então, 50 ampere-hora quer dizer isso. A quantidade de carga que a bateria armazena. Uma bateria de 60 ampere-hora tem uma quantidade de carga maior que a de 50 ampere-hora. Evidentemente, também ela é mais cara, lógico, né? Tá claro? Então, ampere-hora é uma unidade de medida de carga, uma unidade prática. Veja, se a gente fosse colocar a carga da bateria em Coulomb, o número que a gente ia escrever era muito maior. Vamos já ver, ó. Olha aí o que é o Coulomb. Nós já vimos o que é o Coulomb na aula de hoje, né? Coulomb é 1 ampere vezes 1 segundo. Ó. 1 ampere vezes 1 segundo. Então, seria a quantidade de carga, né? Quantidade de corrente de 1 ampere passando no condutor durante 1 segundo.
Então, isso dá uma quantidade de carga circulando de 1 coulomb. É 1 ampere vezes 1 segundo. Como é que eu faço para comparar o ampere-hora com o coulomb? Ora, olha aqui, gente, é simples. Ampere-hora, ampere-segundo. O que é que eu tenho que mudar para encontrar a relação de um com o outro? Relação, olha aí, gente. Olha aí. 1 ampere-hora é 1 ampere vezes 1 hora. 1 ampere vezes 3.600 segundos. Ou 3.600 ampere segundo. Ampere segundo. Mas ampere segundo é coulomb. São 3.600 coulomb. Então, já pensou se a bateria tivesse como unidade de medida o coulomb? Aí você vai comprar uma bateria de 50 ampere-hora. Aí você teria que dizer que número. Ah, rapaz, eu quero uma bateria de 12 volts de 50 vezes 3.600, né, para transformar em coulomb. O que daria 180 mil coulombs. Vai me dar uma bateria de 12 volts de 180 mil coulombs. Então não é melhor você dizer 50 ampere-hora, é mais curto, né? É mais fácil. Ok? Então, o ampere-hora é uma medida comercial só por isso, para ficar mais prático, para ficar mais fácil, né? Para você escrever com um valor numérico menor. Só isso. Toca para frente. Gráfico, corrente tempo. Olha aí. Isso aqui é uma situação diferente. Olha aí. O que é que eu tenho nesse gráfico? Uma intensidade de corrente em função do tempo. Veja que o gráfico agora é uma reta oblíqua. O que é que essa reta está me dizendo? Se o gráfico da corrente com o tempo é uma reta, não interessa se ela é uma reta horizontal, se ela é uma reta oblíqua. Se ela é uma reta, se o gráfico é uma reta, é porque a corrente é contínua. Só que ela não é constante. Ó. Se o gráfico fosse uma corrente alternada, o gráfico não pode ser uma reta. O gráfico da corrente com o tempo de uma corrente alternada não pode ser uma reta. Tem que ser aquelas curvas, subindo e descendo. Então, toda vida que o gráfico da corrente com o tempo for uma reta, é porque a corrente é contínua. O que quer dizer corrente contínua? Que as cargas se deslocam no mesmo sentido. Pronto. Só que o valor da corrente está variando com o tempo. À medida que o tempo passa, a corrente está variando. Ó. Então, do mesmo jeito que lá no gráfico anterior a área me dava a quantidade de carga, aqui também é a mesma coisa. Essa área aqui, isso aqui, me dá a quantidade de carga que está passando pela seção transversal do condutor. Agora eu preciso só me lembrar como é o nome dessa figura. Como é o nome dessa figura geométrica, gente? Quem lembra? O nome dessa figura é U. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Isso, essa turma é quente. Mas, ó, trapézio. Aí o que é que eu preciso fazer para calcular a carga? Eu preciso, para calcular a quantidade de carga em coulombs, eu preciso calcular a área. Então eu preciso me lembrar lá da matemática, da fórmula da área de um trapézio. Aí eu preciso me lembrar que o trapézio tem 4 lados, ó. Tem 2 lados paralelos. Olha aí, esses 2 lados verticais são paralelos. E eles têm tamanhos diferentes. Se eles tivessem tamanhos iguais, aí não era trapézio. Seria um retângulo, né, ou um quadrado. Então eles têm tamanhos diferentes. E tem esse lado aqui que é perpendicular aos lados paralelos. Ó. Então esses lados paralelos a gente chama de base, a base maior e a base menor, e o lado perpendicular às bases é chamado de altura. E aí a área de um trapézio é dado pela equação base maior mais a base menor, tudo isso multiplicado pela altura e dividido por 2. Bom? Então, a partir do gráfico, podemos calcular a quantidade de carga elétrica que passa pela seção do condutor por unidade de tempo, calculando a área da figura. Tranquilo? Quando a gente for resolver questão, né, aí coloco lá a equaçãozinha da área do trapézio. Para frente. Agora vamos ver a energia. Gente, olha aqui, vocês já viram a corrente elétrica. Você já sabe o que é. Eu já falei para vocês que os elétrons não se deslocam em linha reta aqui dentro. Por quê? Por causa das moléculas que ele encontra pela frente.
A gente vai ver melhor isso na próxima aula, né? Ou seja, depois do intervalo. Então, esses elétrons estão colidindo com as moléculas aqui no meio. Nessas colisões dos elétrons com as moléculas do material, ocorre a redução da velocidade deles. É por isso que eles andam tão lentamente aqui dentro. 1 hora para percorrer 1 metro. Então, é porque eles estão perdendo energia nas colisões. E, em função dessa perda de energia, esse condutor se aquece. E aí vai emitir calor, né, radiação térmica, pela superfície dele. Você acende uma lâmpada incandescente no quarto, em pouco tempo você percebe que o quarto está mais quente. Vixe, o quarto está calor. Se o quarto tiver com a janela fechada, a porta fechada, sem ventilador, você vai ver rapidinho a temperatura do quarto aumentar. Por quê? Porque a lâmpada está emitindo radiação térmica, está emitindo ondas de calor no seu filamento. Porque está aquecido o filamento da lâmpada incandescente, fica vermelho na temperatura de 3.000 graus, né? 2.000 e tantos graus. Então, são essas transformações que ocorrem aqui, né? Então, a potência de um condutor vai me dizer a quantidade de energia elétrica que ele vai transformar em calor em cada segundo. A potência de um aparelho me diz a quantidade de energia que aquele aparelho gasta em cada 1 segundo. E a energia propriamente dita, veja que potência e energia estão relacionados. A energia que eu estou colocando aqui vai me dizer a quantidade total de energia que foi gasta num determinado intervalo de tempo. A potência me diz a energia que é gasta em 1 segundo. A potência me diz a energia que é gasta pelo aparelho em 1 segundo. Enquanto a energia aqui, que a gente chama de energia consumida, vai me dizer a quantidade total de energia que foi gasta. Não em 1 segundo, mas em vários segundos, em 1 hora. Aqui eu encontro a energia que é gasta em 1 segundo. Como é que eu faço para calcular a potência? Potência é a rapidez com que o trabalho é realizado. Então, olha aqui. Eu tenho uma quantidade de carga que está circulando aqui, né? A quantidade de energia que vai ser transformada vai depender da quantidade de carga que está circulando. Vai depender da intensidade de corrente que está percorrendo esse condutor. Tá? E, evidentemente, essa quantidade de carga vai depender da DDP que você aplicou. Então, vamos ver onde é que essas cargas e essa DDP vão entrar na equação. Ó. Veja, eu tenho a equação da potência. Potência é trabalho, estou representando a grandeza do trabalho pelo W, dividido pelo tempo. Então, a potência é a rapidez com que o trabalho é realizado. Professor, lá se vem problema, lá se vem complicação. Não, tenha calma. Está havendo trabalho aqui, professor? Tá, meu filho. Esses elétrons não estão se deslocando porque eles estão com vontade de se deslocar, não. Eles não estão se deslocando à vontade. Eles estão se deslocando de maneira obrigada. Foi o gerador que criou aqui dentro um campo elétrico. E esse campo elétrico está fazendo aparecer em cada elétron uma força. E essa força está arrastando o elétron por dentro do condutor. Arrastando a força. Então, esse campo elétrico, através dessa força, está fazendo um trabalho. Esse trabalho vai se transformar em calor, porque quando o elétron entra em movimento, aí ele perde a energia que recebe do campo por causa das colisões. Aí essas colisões fazem com que o condutor se aqueça. Se você, toda vida que um objeto, se você pegar um martelo e ficar batendo na cabeça de um prego, se você pegar um martelo e ficar batendo numa superfície metálica, de preferência metálica, porque aparece melhor. Você, depois de algumas batidas na cabeça do prego, você colocar o dedo na cabeça do prego, você vai ver que a cabeça do prego está quente. Então, houve transformação de energia cinética, energia potencial, energia cinética, quando o martelo bate na cabeça do prego, transformou-se em energia térmica. O prego se aquece. Tá? Então, quando esses elétrons colidem com as moléculas do metal, provoca o aquecimento do metal. Tá bom? Conversa novamente. Vamos lá. Como é que eu calculo, então, o trabalho? O trabalho é calculado pelo produto da carga pela DDP. A carga multiplicada pela DDP me dá o trabalho. Nós vimos isso aqui lá nas aulas presenciais. Né? A gente queria calcular
o trabalho quando uma carga se deslocava dentro de um campo elétrico uniforme, né? Mas não se preocupe com isso, não. Acontece que a gente viu nesse instante que carga sobre tempo é igual a quem? Carga sobre tempo é igual a quem? Carga sobre tempo é intensidade de corrente, né? A intensidade da corrente. Então, eu posso calcular essa quantidade de energia gasta em cada segundo, ou seja, essa potência, fazendo o produto U vezes I. Ó. Então, memorize essa equação, né? Potência. Como é que eu calculo a potência elétrica em um condutor? Ixi, eu primeiro preciso saber o que é potência. Quando ele disser, calcule a potência elétrica dissipada no condutor. Dissipada quer dizer que o condutor transformou em calor e mandou para o ambiente. O que quer dizer potência? A quantidade de energia elétrica que esse condutor transformou em calor em cada um segundo. É isso que você tem que ter na cabeça. Tá certo? Para poder a palavra potência significar para você alguma coisa. Senão vai ficar só a palavra solta, aí você calcula a potência e não sabe o que é. Então, o que é potência? É a quantidade de energia que esse condutor transformou, na energia elétrica, né, que foi do gerador, que esse condutor transformou em calor. A quantidade de energia elétrica que ele transformou em calor em cada um segundo. Veja, a potência é trabalho sobre tempo. O trabalho é dado em joule e o tempo é dado em segundo. Joule por segundo a gente chama de watt. Então, a unidade de medida de potência é o watt. O watt é joule por segundo. Tá? Então, a potência aqui é watt. A potência elétrica desse condutor, digamos, é de 10 watts. O que quer dizer isso? A geladeira da minha casa tem potência de 100 watts. O que quer dizer isso? O chuveiro elétrico de uma determinada residência tem uma potência de 1000 watts. O que quer dizer isso? 1000 watts quer dizer que esse chuveiro vai gastar 1000 joules de energia elétrica, vai transformar 1000 joules de energia elétrica em calor em cada um segundo. 1000 joules quer dizer isso. 1000 watts quer dizer isso. 1000 joules em um segundo. Tá? A quantidade de energia que ele gasta por segundo. Aí eu quero saber qual a quantidade de energia que a geladeira gastou, que o chuveiro gastou, consumiu, ao final de 20 minutos. O que eu faço para calcular a quantidade de energia que ele consumiu em 20 minutos? Agora eu quero encontrar isso aqui. Ó. Agora eu quero encontrar o E. Ó. Eu quero encontrar o E. A energia consumida. Ó. A energia consumida. Para encontrar a energia consumida, a energia total, se eu sei a potência é a energia consumida em um segundo. Se eu quero saber a energia total consumida num intervalo de tempo, é só multiplicar, né? Olha, ó. Trabalho é potência vezes tempo, né? Dessa equaçãozinha aqui. Né? Dessa equação aqui, trabalho é potência vezes tempo. E o trabalho é energia. Para realizar trabalho tem que ter energia. Então, todo o trabalho que foi realizado aqui nesse trecho é igual à energia que o gerador mandou. Então, eu posso trocar o W pelo E. No lugar do trabalho é a energia. E aí eu multiplico a potência pelo tempo e eu tenho a energia consumida naquele aparelho. Uma geladeira tem potência de 200 watts. Isso quer dizer que ela gasta 200 joules de energia em um segundo. Se eu quero saber quanto de energia ela gasta em uma hora, é só multiplicar a potência pelo tempo. Só que eu preciso ter cuidado com as unidades, né? Se a potência da geladeira é em watt quer dizer joule por segundo, o tempo que eu vou usar tem que estar em segundo também. Então, eu teria que transformar uma hora em segundos para poder multiplicar, tá bom? Então, vamos ver aqui o gráfico a tabela, né, das unidades. Ó. Energia elétrica, potência, tempo. No sistema internacional, a potência é dada em watt. O tempo é dado em segundos. O produto, o watt vezes segundos, é o joule. Mas existe uma unidade comercial, do mesmo jeito que existe o ampere-hora, que é uma unidade comercial, existe uma unidade comercial de energia. Essa é mais fácil de você ver. Está nas contas de luz na sua casa. A Enel
manda todo mês para sua casa uma conta de energia. Aí, se você olhar lá na conta de energia da sua casa, você vai encontrar a seguinte unidade, olha, quilowatt-hora. Porque a Coelce está usando a potência dos aparelhos em quilowatt, que quer dizer quilowatt? Quilograma, 1000 gramas. Quilômetro, né? É quilômetro, 1000 metros. Então, quilowatt são 1000 watts. 1000 watts. Então, ela vai usar, a Coelce vai usar a potência em quilowatt e o tempo em hora. Ok? E o tempo em hora. Aí esse produto quilowatt vezes hora dá o quilowatt-hora. Então ele vai medir a energia nessa unidade. Mas por que a Coelce faz isso ao invés de fazer isso em joule? Porque isso aqui é mais abrangente. É a mesma coisa lá do ampere-hora. Para você escrever o valor numérico do consumo de energia com um número menor. Se você fosse escrever a energia consumida pela sua casa na unidade Joule, o número que você ia escrever, né, o número que a Coelce ia escrever lá na conta de energia era um número enorme, de grande. Né? Teria que usar potência de 10. Aí era mais complicado. Então, assim, ele usa em quilowatt-hora que o número fica menor. Como é que eu transformo quilowatt-hora em Joule? Né? Do mesmo jeito que eu transformei ampere-hora em Coulomb. O ampere-hora é ampere vezes hora. E o Coulomb é ampere vezes segundo. Então, eu tenho que transformar hora em segundo e multiplicar. Aqui, o joule é o watt vezes segundos. E o quilowatt-hora é quilowatt vezes hora. Então, eu tenho que transformar o quilowatt em watt e tenho que transformar a hora em segundos e multiplicar. O quilowatt são 1000 watts. E a hora são 3.600 segundos. Então, vai ficar 1000 watts vezes 3.600 segundos. 1000 vezes 3.600. Olha aí a quantidade, né? A quantidade de zero que ia aparecer na conta de energia da gente, né? Para 1 kWh somente. E a gente não gasta só 1 kWh, né? A residência gasta, lá, sei lá, 100, 200, 150, né? Tem residência que gasta 500, 600, 1000 kWh, né? Vamos para frente. Efeitos da corrente elétrica. Quando a corrente elétrica percorre um caminho, percorre um condutor, ela provoca efeitos, né? A gente leva choque, né? Os objetos se aquecem. Então vamos ver 5 efeitos. Ó. Olha aí, essa bela jovem querendo ficar mais bela ainda, né? Usando o secador de cabelo para fazer um penteado bonito, né? O que está acontecendo aqui, gente? Dentro do secador de cabelo tem duas coisas importantes. Tem um ventiladorzinho pequenininho e tem um ferro, né? Tem um metal, né? Que a gente chama de resistência, que vai ser percorrida pela corrente elétrica e vai se aquecer. E aí o vento gerado no ventilador, quando o ventilador estiver girando, o vento vai soprar, né? Vai se deslocar numa direção que vai passar pela resistência que está na frente, e aí vai retirar o calor, vai esfriar a resistência. Então o ar vai sair quente aqui. Então eu tenho o efeito térmico da corrente, o efeito térmico da corrente elétrica, utilizada na prática no secador de cabelo. Ora, mas tem infinitos efeitos, né, térmicos. Por exemplo, uma churrasqueira elétrica, um chuveiro elétrico, a sanduicheira, né? Você vai aquecer o sanduíche, né? No aquecedor, ali é efeito térmico da corrente, tá? Então tem um monte de situações. O efeito fisiológico, a gente leva choque, olha aí. Esse coitado aqui está levando um choque através da água, né? Essa água aqui deve ter muitos íons espalhados aqui dentro, né? Por causa do sabão, porque a água ela não é uma água pura, né? É uma água com sais minerais. E aí você colocou aqui um aparelho elétrico, né? Colocou 2 pontas de fio aqui dentro, o camarada vai levar um choque, né? Essa cena aqui a gente já deve ter visto em filmes, né? Pronto, acaba morreu porque levou um choque aqui dentro. Não é obrigado a morrer não, né? Pode levar só o choque sem morrer.
Então, a corrente elétrica, quando atravessa o nosso corpo tem terminações nervosas, né? Os neurônios, né? Os neurônios são os fios metálicos do nosso corpo, né? É como se fossem os fios metálicos. Então, a corrente elétrica passa por eles. E aí, essa corrente, se essa corrente for muito intensa, ela pode danificar esses neurônios, né? E aí você vai terminar morrendo. É o efeito fisiológico, né? Ele vai queimar, você pode levar uma queimadura com choque, né? O efeito luminoso, ó, essa bolinha de plasma, né? Esse globo de plasma, né? Aqui tem uma bolinha metálica que está eletrizada. Essa bola é fechada, né? Com um vidro transparente e dentro dela, dentro desse vidro, existe um gás com uma pressão extremamente baixa. Então, a gente diz que o gás está rarefeito aqui dentro. E aí, como essa bolinha está eletrizada, né, essa parte interna está eletrizada, existe aqui dentro um campo elétrico. E aí esse campo elétrico vai ionizar as moléculas do gás que está aqui dentro. Vai ionizar. O micro-ondas não é efeito térmico, não. Viu? Não é o efeito térmico da corrente, não. O micro-ondas é através de ondas eletromagnéticas que fazem as moléculas do objeto que você colocou dentro do micro-ondas, faz oscilar, ok? Faz oscilar as moléculas do objeto. E aí o objeto se aquece porque as moléculas do objeto vão ser agitadas pelas ondas emitidas pelo micro-ondas. Então não é o efeito térmico da corrente, não. Não tem corrente elétrica atravessando o pão que você botou no micro-ondas, o arroz que você botou no micro-ondas para aquecer, né? Estava dentro da geladeira, você botou no micro-ondas para almoçar, então o arroz não sofreu passagem de corrente por dentro dele. Ele se aqueceu por causa das ondas eletromagnéticas que o micro-ondas enviou, e essas ondas atingem os caroços de arroz, e os caroços de arroz também têm moléculas, né? E aí essas moléculas se agitam por causa das ondas do micro-ondas, e aí aquece o caroço de arroz. Então, olha aqui. Então, quando você coloca a mão fora da bola, você provoca uma indução. A indução elétrica, fazendo com que o campo elétrico aqui dentro, gerado por essa bolinha que está eletrizada, mude de direção. E aí, quando muda de direção, os íons também se deslocam em direções diferentes. E aí você vê a mudança daquelas linhas coloridas aqui dentro, quando você segura a bolinha, né? Quando você move a sua mão aqui fora. O efeito químico, olha aí, uma peça, né, metálica, por exemplo, o aro de um pneu, né, o aro de um pneu de um carro, vai ser galvanizado. Né? Ele poderia ser niquelado, né, se o líquido que você fosse usar fosse o níquel, evidentemente. Então, niquelar, né? Então, aqui vai ser galvanizado. Isso é através de corrente elétrica. Né? Você coloca um recipiente cheio de níquel, por exemplo, com um líquido metálico que você quer usar, e aí você coloca o aro dentro desse líquido e liga os terminais, né, no aro e no líquido, e aplica um ADDP para que uma corrente elétrica se estabeleça. Aí a corrente elétrica vai se estabelecer do mesmo jeito que foi feita a corrente elétrica lá na água com sal. A nossa primeira figura lá na frente. Água com sal. Os íons vão correndo, vão se deslocando e vão se depositando. Vão se depositando na superfície externa do aro. Isso leva várias horas para acontecer isso, né? Então, é o efeito químico, né? A eletrólise da água também, né? A decomposição da água, né? Em H2O. Separar o H2O da água em moléculas gasosas, né? Então, é a eletrólise. Também é o efeito químico da corrente elétrica, né? O efeito magnético, né? Que nós vamos estudar, né? Nós vamos estudar o efeito magnético e vamos estudar o efeito térmico, né? São os dois efeitos que nós vamos estudar ao longo da eletricidade e do magnetismo. Aqui o que é que eu tinha? Um prego. Esse prego não tinha a capacidade de atrair pedacinhos metálicos. Mas na hora que eu envolvi o prego num fio, liguei as pontas do fio numa bateria, numa pilha, aí ele ficou magnetizado e ficou atraindo os pedacinhos de metal aqui, os preguinhos pequenininhos. Então, quando a corrente elétrica percorre um caminho, ela gera em volta daquele caminho um campo magnético. Cargas elétricas em movimento geram campo magnético.
Guarda essa informação. Vamos usar dela lá no final do nosso curso, quando a gente for ver magnetismo. Esse prego também poderia se magnetizar, atrair esses pedacinhos de prego aqui, se você, no lugar desse fio, colocasse um ímã. Eu pego um ímã, uma pedra ímã, né? Um ímãzinho fininho, coloco esse ímã na cabeça do prego, e esse prego também vai adquirir essa propriedade. Só que aí não é o efeito da corrente, é o efeito de um ímã. Um ímã agindo no metal magnetiza o metal temporariamente. E eu estou querendo ver o efeito da corrente. Por isso que eu coloquei aqui essa corrente ao invés de um ímã. Tá bom? Pronto. Essa é a matéria da aula de hoje. Agora é a hora da gente aplicar o que aprendeu. Gente, olha o meu conselho aqui, né? Como é que você vai fazer para resolver a questão bem direitinho? Olha, bem devagarzinho. A pressa é inimiga da perfeição. Né? Quem ganhou a vida correndo foi o Bolt. Né? Vocês devem saber quem é. Olha aí, ó. Qual a intensidade da corrente elétrica? Então, na hora que eu leio essa primeira parte, já vou começando a pensar. Qual a intensidade da corrente elétrica? O que ele quer saber? A intensidade da corrente elétrica é o valor da corrente. Então, ele quer saber o valor de I. Qual a intensidade da corrente? É o valor da corrente. Então, eu já sei o que ele quer saber. Ele quer saber o valor de I. A corrente que está percorrendo o condutor. Que passa por um condutor cilíndrico. Se por uma seção transversal, já estou vendo aquela imagem. Já estou vendo aquela imagem do condutor, quando eu pego aquela seçãozinha transversal lá no meio, e aí eu já sei que vai ter cargas passando por dentro dela, num determinado tempo. Aí ele quer saber a intensidade da corrente. É assim que a gente lê, a gente vai imaginando logo coisa, né? O que eu já vi. Aí ele está dizendo que passa pela seção do condutor, ou seja, por aquele arozinho que eu desenhei lá no meio, passam 6 vezes 10 a 15 elétrons. Então ele está medindo a quantidade de elétrons em 5 minutos. Ó. Então ele quer saber a intensidade da corrente, ele quer saber o I, ele está me dando a quantidade de elétrons e está me dando o tempo. Ó. Então ele não está me dando a carga, coulombs, ele está me dando a quantidade de elétrons. Então o que é que eu tenho que fazer? Né? Observando o texto, eu tiro esses dados. Olha aí, ele está me dando o N, número de elétrons, está me dando o tempo, 5 minutos, eu já passo para segundos, né? E a carga elementar ele me deu também, a carga de cada elétron. Ora, se eu sei a quantidade de elétrons e eu sei a carga do elétron, eu sei a carga total em coulombs. Então, é Q igual a N vezes E. Olha aí, ó. A intensidade da corrente é a quantidade de carga em coulombs pelo tempo. E a quantidade de carga em coulombs é N vezes E. Ó. N vezes E sobre o tempo. Onde o tempo tem que estar em segundos. Acabou-se, né? Problema resolvido. Aí, ó. O N é 6 vezes 10 elevado a 15. O E é 1,6 vezes 10 a menos 19. E o tempo é 300. Ó. Agora vem só a matemáticazinha, né? 6 vezes 1,6 dá 9,6. E 10 elevado a 15 vezes 10 elevado a menos 19 dá 10 elevado a menos 4, né? Olha aí, ó. E o 300 eu posso escrever como sendo 3 vezes 10 ao quadrado. Ó. E agora? 9,6 dividido por 3. O 10 elevado a menos 4 dividido por 10 ao quadrado. Ó. Eu pego esse 10 ao quadrado e jogo para o numerador. Aí vai ficar 3 vezes 10 a menos 2, né? Porque troca o sinal do expoente. Então, no numerador vai ficar 10 elevado a menos 4 multiplicado por 10 elevado a menos 2, que vai dar 10 elevado a menos 6. E 9,6 dividido por 3, né? Aí, ó. Então, vai ficar 3,2. 9,6 dividido por 3 dá 3,2. E 10 elevado a menos 6. O 10 elevado a menos 6 é o que a gente chama de micro. Essa letrazinha micro
representa a potência de 10. 10 elevado a menos 6. Tranquilo? Vamos para frente. Outro tema trabalhado na aula. Ó. Gráfico da intensidade de corrente em função do tempo. Leiam aí. Não vou atrapalhar o pensamento de vocês. Vamos ver como é que a gente faz? Olha aí, ó. Tá aí o gráfico, ó. Só que ele quer, o que é que ele quer? Ele quer a quantidade de carga em 5 segundos só. O gráfico foi até 7, mas ele não quer 7, ele só quer até 5. Então, quando você pega a área, olha, por que, professor, não me lembrei disso. Por que a área? Porque ele não quer a carga, ele quer a quantidade de carga. Então, quando a gente tem um gráfico da intensidade da corrente em função do tempo, corrente em função do tempo, a quantidade de carga é dada pela área. Lembre que carga é o produto da intensidade da corrente pelo tempo. Então, o I está na vertical e o ΔT que está na horizontal. Então, é o produto. Só que não vai ser o produto simples, puro e simples, né? 4 vezes 5. Não pode. Por quê? Porque 4 vezes 5 é se essa área fosse um retângulo. Aí era 4 vezes 5. Mas veja que a corrente não foi constante igual a 4 amperes. Ela não foi constante. Ela variou de 0 até 4 e depois ficou constante em 4. Então não foi 4 vezes 5. Então vai ser só a área desse trapézio aqui. Aí vem a fórmula da área do trapézio, né? Aqui é com relação aos dados, né? E aí o que é que eu faço? Ele quer a carga. Então está aqui a fórmula da área. Ó. A área do trapézio é a base maior mais a menor. Tudo isso multiplicado pela altura dividido por 2. Então eu tenho que identificar. Ó, a base maior é essa daqui. Veja que esse trapézio está desenhado de forma diferente daquele do texto, daquele da questão, daquele da teoria. Ó. Aquele da teoria, as bases estavam na vertical. Porque o gráfico, né? O gráfico era assim, ó. Olha o mouse, ó. O gráfico era assim. E agora não, né? O gráfico está dessa forma. Então, a base maior é essa, ó, que vale 5. E a base menor é essa de cima, que vale 2. Ó. De 3 para 5 tem 2 unidades. 5 menos 3. Ó. E a altura é essa daqui, né? Que vale 4. Tudo bem? Então, substituindo, né? Ó. A base maior é 5, a menor é 2, a altura é 4. Faz as contas, divide por 2, 14. Tranquilo? C de casa é a resposta. Parabéns a todos que acertaram e a minha esperança para aqueles que não acertaram ainda, acertarem as próximas. Toca para frente. Gente, vamos dar uma leitura com calma, né? Talvez você esteja enrolado em algumas coisas aqui. Ó. Pela seção transversal de um condutor, de um tubo fluorescente, uma lâmpada fluorescente, flutuam, né, ou fluem, desculpa, 64 milicoulombs. Ó. Esse M é de mili. Milicoulombs de íons positivos e 32 milicoulombs de íons negativos em sentido contrário simultaneamente, em 20 milissegundos. Gente, ao ler essa questão, vocês se lembraram de quê que vocês viram nessa aula de hoje? De que foi que vocês se lembraram ao ler essa questão? Nada foi parecido com o que a gente escreveu agora na questão. Nada? Ninguém se lembra? Gente, essa questão é exatamente a aplicação daquela imagem que a gente viu, da água com sal. Íons positivos se deslocando para a direita e íons negativos se deslocando para a esquerda. Não é corrente alternada, não. É corrente contínua, né? As cargas positivas estão sempre se deslocando para a direita e as cargas negativas estavam se deslocando sempre para a esquerda. Então, o que é que eu tenho que fazer, né?
Veja, ele está me dando a quantidade de Na+, e ele está me dando a quantidade de Cl-. Pronto, eu posso imaginar assim. Ó. Eu tenho 64 milicoulombs, milha é 10 a menos 3. Eu tenho 64 milicoulombs de carga positiva e 32 milicoulombs de carga negativa, passando no mesmo tempo, ó, simultaneamente, pela seção do condutor, gastando esse tempo do percurso, 20 milissegundos. Ele quer saber o I, ele quer saber a intensidade da corrente. Ó. Então, vamos ver. Ó. Do texto, a gente tira isso. Ó. A quantidade de carga positiva, 64 mili, 10 a menos 3 coulombs. Beleza. Beleza, beleza. Carga negativa, ó, 32 mili. Ó. E o tempo, 20 mili. Então, 20 vezes 10 a menos 3 segundos. Ele quer I. Como é que eu vou calcular I? Aí a fórmula do I. O I é a quantidade de carga que passa pelo condutor do tempo. Qual é a quantidade de carga que está passando? A quantidade de carga positiva mais a quantidade de carga negativa. É tudo isso que está passando no mesmo tempo. Então, como é que vai ficar? A quantidade de carga positiva é 64 vezes 10 a menos 3, ó, aqui, né? E a negativa, 32 vezes 10 a menos 3, ó, 20 vezes 10 a menos 3. Pronto, mole, né? Ó. Como é que eu faço essa soma agora? Aí vem a matemática, né? Cruel, né? Que a gente tem que revisar isso direitinho. 64 vezes 10 a menos 3, e mais 32 vezes 10 a menos 3. Esse 10 a menos 3, você pudesse, se você chamasse aqui de x, por exemplo, ficaria 64x mais 32x, o que daria 96x. Aí você tira o x e bota 10 a menos 3. Ó. Que corresponde a você colocar em evidência, né? Ó. A gente coloca o 10 elevado a menos 3 em evidência, né? E aí coloca aqui entre parênteses 64 mais 32. E aí corta o 10 a menos 3, ó, divide um pelo outro, ó, 10 a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 3 vai dar 1. Ó. Corta aqui o 10 a menos 3 e aí fica só 64 mais 32 dividido por 20 e dá 4,8. Só beleza. Gente, vamos para a última questão. Ó. Última questão. Essa questão envolve a energia total consumida, né? Pronto, isso aqui é uma questão baseada na conta de energia de uma residência. Ó. Gente, olha aqui, ó. Em uma residência, né, para aqueles que, né, que porventura não conseguiram, né? Olha, e mesmo aqueles que fizeram, é bom ler com calma a questão. Em uma residência, o chuveiro elétrico tem potência de 1.200 watts. Então, a primeira informação, está me dando a potência. Aí eu já começo a imaginar, né? 1.200 watts quer dizer o quê? Quer dizer que esse chuveiro consome, gasta 1.200 joules de energia elétrica, ele transforma em calor em cada 1 segundo. 1.200 joules quer dizer que esse chuveiro gasta 1.200 joules de energia em 1 segundo. O que é que ele faz com essa energia? Transforma em calor, para aquecer a água. Então, essa energia gasta, né, é utilizada diariamente por 20 minutos. Ou seja, esse chuveiro é utilizado 20 minutos todo dia. Quer dizer, é um tempo muito pequeno, né, para a realidade de casa que tem chuveiro, né, a não ser que seja uma pessoa que toma um banho de manhã, toma um banho de noite quando chega do trabalho. Né? Então, 20 minutos. Pelos que residem na casa. Sendo a tarifa cobrada pela companhia de eletricidade, quanto a Enel cobra por cada quilowatt-hora, 65 centavos de real. Cada 1 quilowatt-hora de energia que esse chuveiro vai consumir, o dono da casa vai pagar 65 centavos. Por cada 1 quilowatt-hora, vai pagar 65 centavos. Quanto ele vai pagar, quanto deverá ser pago à companhia de eletricidade pelo funcionamento desse chuveiro nas condições mencionadas, ou seja, quais são as condições mencionadas? 20 minutos todo dia, durante 30 dias. Pronto, está tudo dado ali. Então vamos para frente.
Primeiro, para calcular a energia consumida em quilowatt-hora, eu tenho que saber a potência em quilowatt, que ele não me deu, ele me deu a potência em watt. E eu preciso saber o tempo em hora, que ele também não deu. Então são as duas primeiras coisas que eu preciso fazer. Veja, ele me deu a potência em watt. Aí eu transformo para quilowatt. Como? Dividindo por 1000. Quando a potência está em quilowatt e eu quero saber o watt, eu multiplico por 1000. 1 quilowatt, 1000 watts. Então eu multipliquei por 1000 para transformar quilowatt em watt. Então, para transformar o watt em quilowatt, eu divido por 1000. Então, 1,2 quilowatt. 20 minutos, eu transformo em hora. Como? Né? E são 30 dias. Eu querendo multiplico logo, né? 20 minutos, 30 dias, vai dar 600 minutos por mês. 600. Aí eu divido por 60 para transformar em hora. Ou então, como eu fiz aqui, 20 minutos é 1/3 da hora. A hora tem 60 minutos, então 20 minutos é 1/3 da hora. Vezes 30, 1/3. 1/3 vezes 30 é 30 dividido por 3, que dá 10. Pronto. Então está aqui a potência, está aqui o tempo. Então eu calculo a energia. Está aí a fórmula. Energia é a potência vezes o tempo. Está aí a energia. Ó. Potência, 1,2 kW. Tempo, 10 horas. Então vai dar 12 kWh. Aí é só fazer uma regra de 3, se você quiser, né? Se 1 kWh custa 65 centavos, ou seja, 0,65, 1 kWh custa 0,65, 12 kWh custa quanto? X. Então é só multiplicar, né? 12 vezes 0,65. 0,65 vezes 12. O quilowatt-hora corta, né? Divide um pelo outro, vai embora o quilowatt-hora. Fica só o real, ó. 7,80 reais. R$7,80. Gente, tudo tranquilo? E assim terminamos nosso primeiro encontro. Na próxima aula, estudaremos as leis de Ohm. Discutiremos o consumo de energia através dos resistores, dispositivos utilizados para o nosso conforto em chuveiro elétrico, ferro elétrico, churrasqueira elétrica, secador de cabelo, dentre outros. Aguardo vocês. Tenham todos um ótimo final de semana.